Amém e amém. Mais uma vez, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Paz seja com todos. Amém? Vou deixar você sentadinho aí. Pastor Sebastião me pegou ali do meu lado agora e fez assim: pastora, o Espírito Santo está gemendo. Eu falei: eu sei, pastor. Ele está gemendo porque quando se trata da igreja dele, ele geme mesmo. Eu falei para ele, aí quando o Tiago falou, a pastora Flávia vai pregar, ele falou: eu já entendi porque que o Espírito Santo está gemendo. E a bem da verdade é porque o Espírito Santo ele geme quando se trata de aquilo que pertence à igreja do Senhor. Porque Deus tem zelo pela sua casa e pela sua igreja. E o Senhor me deu esta palavra e eu preciso compartilhar isso. Na terça-feira, Deus vinha falando comigo sobre esse assunto. Então o Tiago conversou comigo durante a semana e ele falou assim: e aí, você já sabe o que você vai pregar domingo? Eu falei: já. Eu falei: Deus já gerou algo. Eu falei para ele: eu já sei. E é interessante porque aí aconteceram algumas coisas. Foi uma semana bem difícil para nós. E aconteceram algumas coisas durante a semana. E aí, até em uma conversa, né, que nós tivemos, uma conversa muito difícil durante a semana, e com pessoas, né, e quando nós estávamos ali conversando, eu falei: já vou adiantar. Deus já tinha falado comigo há 2 dias. E é interessante porque eu falo que, da mesma forma que Deus ele quer falar com a igreja, Deus também ele trata coisas em nós, né? Então, a palavra ela sempre passa por nós antes dela ser liberada. E aí eu disse assim, nessa conversa que nós tivemos com pessoas que estavam ali conosco, e eu falei: eu já vou antecipar que Deus me entregou uma palavra tem 2 dias, e eu não vou reter absolutamente nada do que Deus já disse. Até porque eu falei que, ultimamente, Deus tem me testado. E eu tenho dito ao Senhor que Ele pode confiar em mim. E quando eu falo de ser testado por Deus, eu falo assim, queridos. Muitas vezes, vou dizer para vocês, antes de subir neste altar, eu passei por situações que me faziam, às vezes, subir no altar e falar assim: a minha vontade é despejar na igreja tudo que eu estou sentindo. E aí eu subia no altar e eu falava: não, eu preciso me manter fiel àquilo que Deus entregou. E eu tenho dito ao Senhor: Deus, o Senhor pode confiar em mim. Todas as vezes que eu subo no altar, todas as vezes que eu ministro sobre emoções, eu falo para o Senhor pode confiar em mim, porque o Senhor não é emocional e eu também não quero ser uma mulher emocional no altar. Então, aquilo que o Senhor entrega, eu passo. E eu tenho dito isso ao Senhor e parece que eu estou sendo testada. Cada vez que eu subo do altar, a gente passa por uma prova. É engraçado, chega a ser engraçado. E aí, quando foi na sexta-feira, eu estava bem abalada emocionalmente. Aí meu marido disse assim para mim: você quer que eu pregue? Aí eu disse: não, Deus pode continuar confiando em mim. Aquilo que Ele me entregou na terça-feira será liberado sobre toda a igreja. Quando o pastor diz assim: o Espírito está gemendo, eu falei: pastor, eu sei que o Espírito está gemendo e eu sei o motivo. Hoje nós vamos falar sobre igreja. Sobre igreja. E quando se fala de igreja, queridos, Deus tem muito zelo por isso. Deus tem muito zelo porque a igreja é dele. A igreja não é minha, não é do Tiago, a igreja é dele. Então Deus ama a igreja. E se você não ama uma igreja, então você ainda não descobriu por que foi que Jesus morreu. Né? A Bíblia fala de um casamento em Apocalipse. Ele chama a igreja de noiva. Então é algo que Deus, Ele é apaixonado. Ele é apaixonado pela igreja. Então eu quero falar com vocês sobre a igreja. E não a igreja CNPJ. A igreja, a organização. Eu quero falar da igreja, organismo. Da igreja que é viva. Da igreja que não é feita de recursos, ela é feita de pessoas. De gente que é humana. De gente que fez Deus amar de tal maneira ao ponto de entregar Jesus para morrer. Para morrer. Né? Então a igreja, ela é um organismo vivo, orgânico, biológico, tem vida dentro da igreja. Enquanto que organização se refere a uma estrutura, 4 paredes, um lugar físico, a igreja do Senhor, organismo, ela é viva, né? Ela não está focada em organização, eficiência, métodos de funcionamento e planejamento, não, embora tudo isso seja necessário.
Porque aonde há uma reunião de pessoas, organização, regras, né, são necessárias para o bom convívio. Organismo e organização, eles não são excludentes, porque, como eu disse, o organismo precisa de uma organização para não virar bagunça. E a casa de Deus, ela não é bagunçada, as coisas não são desorganizadas, né? Existem, sim, sistemas de regras, de métodos, né? Coisas que definem limites, porque limites são importantes em todos os lugares, inclusive dentro da nossa casa, sim ou não? Na nossa família, limites são importantes. Então, a igreja ela é um organismo físico, mas não é só uma estrutura, muito menos uma empresa. Embora ela tenha gestão, ela tenha ordem, ela tenha regras como qualquer outro lugar, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é família de Deus. Diga assim, família de Deus. A igreja ela é formada, queridos, por pessoas. Não é só um CNPJ, não é só uma organização, mas é um organismo vivo. É um organismo vivo, é o corpo de Cristo funcionando. É um grupo de pessoas que experimentou a graça de Deus. E aí elas se juntam para compartilhar aquilo que elas experimentaram. Não é um templo cheio de gente, é uma reunião de pessoas cheias de Jesus. Então não é só um aglomerado de pessoas, é um ajuntamento de pessoas que se encheram de Cristo, que estão cheias de Jesus, que experimentaram da graça. Abra comigo a tua Bíblia em Hebreus 10. Eu disse que eu não vou reter nada. Eu ia ler a partir do 24, mas pode pôr a partir do 19. Eu nem coloquei aqui, eu preciso que vocês ponham aí e nós vamos até o fim. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre toda a casa de Deus. Quem governa, queridos? Jesus, o sumo sacerdote. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo foi lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, irmãos, a gente acha que pecado é, se eu fumar, beber, cair em adultério, fornicar e prostituir. A gente pensa que pecado é só essas coisas, né? Pecado é todas as vezes que eu desobedeço a Deus. Todas as vezes que eu erro o alvo. O original da palavra pecado, o pastor Tiago já ministrou isso aqui várias vezes, é errar o alvo. Todas as vezes que eu erro o alvo, eu peco. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, Antigo Testamento, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram o que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de quem? De Deus. Recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Pessoas de fé, cuja alma é preservada. Alma fala de emoções. Pessoas de fé que não se movem por emoções, que têm alma preservada. Esses são os que não retrocedem. Amém? Eu não ia ler tudo, mas eu estou aqui, isso está me incomodando. E se eu li tudo, isso alcança a vida de alguém. Amém, queridos? O meu foco está em Hebreus 24 e 25, onde Deus disse: pensemos em como motivar uns aos outros, na prática do amor e das boas obras, e não nos deixemos de reunir. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Em reunir, nós nos reunimos, como fazem alguns deixam isso. Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sim, Jesus está voltando. Não eram os alertas da Bíblia sinalizando a volta de Jesus, mas Jesus está voltando. E aqui eu preciso começar dizendo que Deus deixou expresso uma ordem. Precisamos congregar. Sim, você precisa estar numa igreja instituição, sim. Você precisa fazer parte de uma igreja, de um CNPJ, mas de uma igreja que é viva, de uma igreja que está cheia da presença de Deus. Você precisa pertencer a um lugar. Nós estamos falando de posicionamento, posição e posicionamento. Foi a primeira palavra que o pastor Tiago ministrou aqui. Posição, estar no lugar. Posicionamento, a forma como eu respondo ao lugar que eu pertenço. Posicionamento são as atitudes que eu tenho com relação ao lugar que eu pertenço. Nós precisamos sim. Por quê, pastor? Eu vou dar alguns motivos por que você precisa estar numa igreja. Primeiro, por amor e obediência. A Bíblia fala que todo aquele que me ama, obedece. Então a Bíblia está dizendo que todo aquele que diz que ama Jesus, obedece. Isso deveria ser suficiente para uma pessoa que se diz cristã estar numa igreja. Sim ou não? Amor e obediência. Se eu amo Jesus, eu faço o que Ele mandou. E Ele mandou eu congregar. Ponto. Então a Bíblia vai dizer em outro motivo, né? Crescimento espiritual e ensino. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura ela é inspirada por Deus, útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. A palavra de Deus, queridos, nós temos o hábito de aplicar a palavra de Deus no outro. A gente é muito bom para aplicar a palavra de Deus no outro. E a gente é péssimo para aplicar a palavra de Deus em nós mesmos. Eu não sei porquê, mas muitas vezes a gente adota uma espiritualidade ou um grau, né, de superioridade, que a gente quer aplicar a palavra sempre na vida do outro, mas a gente não aplica na nossa vida. A Bíblia fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber aquilo que está em ordem na nossa vida. Na nossa. É para você ler a Bíblia contra você mesmo. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a palavra de Deus, né, a Escritura, para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E é na igreja, queridos, é na igreja que esse trabalho, esse conteúdo, ele é praticado de forma contínua. É na igreja que a gente senta para ouvir. Na célula a gente fala que a gente fala para ser curado, né? É um lugar de fala, de exposição, de compartilhamento. Mas é na igreja que nós sentamos para ser ensinados. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
Então nós sentamos para ouvir, para alimentar a nossa fé, para aprender. É na igreja que isso acontece. É na igreja que temos comunhão. Atos 2:42 vai dizer que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. A comunhão é um dos pilares da igreja primitiva. Igreja de Atos. Salmo 133, versículo 1 vai dizer: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Por quê, queridos? Porque a comunhão, ela atrai a bênção de Deus. O Salmo vai continuar dizendo: a união, ela é preciosa como o óleo de unção. É algo poderoso. Aí no verso 3 vai dizer: é revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali aonde? Na união dos irmãos. É ali na comunhão dos irmãos que o Senhor pronuncia a sua bênção e dá a vida para sempre. É na igreja, é na célula que a gente percebe que tem gente tentando viver a mesma vida que a gente. Uma vida de entrega ao Senhor Jesus. E é ali que a gente percebe que tem pessoas que são tão frágeis quanto a gente. É ali que a gente ouve um testemunho e fala: me identifico com a tua história, eu também já vivi isso. Oh, mas sabe como eu venci isso? É no compartilhamento. É ali que traz vida. É quando nós identificamos histórias e nos conectamos às pessoas e nós somos capazes de dizer para ele: olha, continua porque eu venci. Você também vai conseguir. Oh, se você precisar de ajuda, eu sei como eu venci isso, eu posso te ajudar a orar. É ali, queridos, é nesse compartilhamento, existe vida. É ali que Deus ordena a bênção. João 13, versículo 34 e 35 diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Sabe como é que as pessoas reconhecem Jesus em mim e em você? Não é pela eloquência de falar, não é pela autoridade no orar. É quando você consegue amar pessoas. É quando o amor transborda, irmãos. É no amor que a gente mostra que é discípulo. É no amor. Quem anda com Deus necessariamente anda com pessoas. Quem anda com Deus gosta de andar com pessoas. A gente se identifica muito, porque quando eu falo disso, eu sou gente que gosta de estar no meio de povo, gente. Eu gosto disso. Eu gosto. Se Jesus ama pessoas, eu preciso amar pessoas também. E amor, a gente tem que estar ali ao tempo todo perto, junto. A gente tem que se relacionar. Porque o amor, ele não é só eu te amo. O amor, ele vem respaldado por ações. Como é que eu digo que eu amo pessoas se eu não me relaciono com elas? Se eu fujo das pessoas, se eu só me relaciono com quem são os meus amigos? Mais um motivo para você frequentar uma igreja: exercício dos dons ministeriais. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7 diz que Deus deu dons a cada uma das pessoas. Múltiplos dons. Mas a Bíblia é enfática em dizer que pelo menos um dom, e eu já preguei sobre isso aqui, cada um recebeu. Então cada um de nós recebemos algo da parte de Deus. E aonde é que eu uso isso? Na vida em comunidade. É quando nós nos reunimos, que nós podemos orar uns pelos outros, ensinar, que nós podemos entregar uma palavra profética, que a gente pode abraçar, acolher, ajudar, sim ou não? É aqui, porque os dons é para agora, viu, irmãos? No céu não vai precisar deles. No céu você não vai precisar dos dons. E o mais importante de tudo isso é o amor. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, 13. Mais um motivo para a gente se reunir como igreja: adoração coletiva. Salmos 95, versículo 1 e 2 vai dizer: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só. E ali não estava falando de casamento, não. Não era só casamento, não é bom que o homem esteja só, vou dar uma mulher para ele. Deus ali está falando de um princípio espiritual. Isolamento não faz parte do plano de Deus. Um Deus que é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade em Deus já revela que não faz parte dos princípios de Deus que o homem viva sozinho, que ele se isole, que ele se feche. Não, Deus nos criou para os relacionamentos. Mas os relacionamentos me ferem. Mas relacionamentos também curam. Também curam. Nós não podemos
podemos nos fechar para isso, queridos. É um trabalhar de Deus conosco. A presença de Deus, ela se manifesta no coletivo. Mateus 18:20 vai dizer: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. A bem da verdade é que sim, Deus habita no individual, mas Ele se manifesta no coletivo. Ou você vai me dizer que é na sua casa que você vive esse ambiente de culto, de adoração? Quando nós nos reunimos aqui, queridos, Deus se manifesta com facilidade. Por quê? Porque pessoas cheias de Deus se reúnem no lugar. E Deus se manifesta no coletivo. Ele habita no individual. Então todo mundo chega carregando a presença de Deus. Quando a gente se une, a manifestação vem. A manifestação vem. Então não dá para ser igreja dentro de casa. Não dá. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Quer mais um motivo? Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar um povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento de Jesus, do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que estar em um lugar gera para você proteção espiritual e orientação. Proteção espiritual e orientação, porque a Bíblia vai dizer que Deus designou alguns. A Bíblia fala que Deus designou todos? Não. A Bíblia diz que Deus designou alguns. Para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, alguns. Engraçado, porque quando Deus deu o dom, Ele deu para todos. Ele deu dom para todos. Ele fala que pelo menos um dom foi dado a cada um. É isso que a Bíblia diz. A cada um, está falando de todo mundo. Não deixa ninguém excluído. Mas, aqui ele fala que Ele designou alguns. Quem designou? A igreja? Quem designou a igreja? Deus. Deus designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas. E ele fala que essas pessoas, elas são responsáveis por preparar um povo. Para quê? Para que esse povo amadureça, cresça. Até chegar onde? Até se tornar pastor e apóstolo? Não, até se tornar semelhante a Cristo. Estatura de Cristo. Estatura de Cristo. Vamos continuar. Líderes, eles têm a missão de ensinar, de corrigir, de orientar com base na verdade bíblica. E nós temos um parâmetro. Quando Deus levanta um pastor numa igreja, vocês já viram aqui quando o Tiago lê todas as recomendações para você ser um pastor. Aquilo são recomendações de alto padrão. Aí você fala assim, e todo mundo então que entra nessas recomendações pode ser? Não. Não, porque Deus é quem designa. É Deus quem designa. É Deus quem unge, quem levanta. É Deus. Vamos lá, adiante. A convivência com irmãos mais maduros na fé nos ajuda a identificar o que é firme e o que é engano. É um espaço de proteção. Quando nós nos reunimos e nós conversamos com pessoas que já estão na igreja há mais tempo, que são maduros na fé, você compartilha algo, aí aquela pessoa te diz, você fala, olha, não pensava assim, olha, você me abriu os olhos, sim ou não? Isso abre espaço para a gente ser protegido. Isso é uma proteção de Deus, é quando nós nos reunimos com pessoas que acreditam na mesma coisa. A palavra de Deus como fundamento e o Espírito Santo como guia. É ali, queridos, que nós podemos compartilhar e crescer juntos, então isso nos protege. O que nós precisamos para discernir, então, é o quê? Conhecimento da palavra. Nós precisamos conhecer a Bíblia para entender quando algo vem de Deus e algo não vem de Deus. Para entender e questionar e muitas vezes confrontar quando uma pessoa chega para você e fala, não, mas Deus está falando comigo. Tá, mas o que a Bíblia diz sobre isso? E aí parece que dá um espinho, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Me dê uma base bíblica que ampare aquilo que você está dizendo. Precisamos de base bíblica. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra, queridos. Deus não fala algo contra a própria palavra. Deus não se contradiz. Deus não é incoerente, nós somos, por conveniência. Deus não quebra princípio, nós quebramos por conveniência.
Deus não fala contra si mesmo. Nós nos contradizemos muitas vezes. Então, querido, se o teu líder ou se o teu pastor te corrige, amparado pela Bíblia, amparado pela palavra de Deus, mesmo quando você não gosta, isso te protege. Isso te protege. É bíblico. É proteção para a tua vida. Irmão, ninguém gosta de ser corrigido porque a gente acha que a gente é bom demais. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser ensinado. A gente sempre acha que a gente é melhor. A gente tem que ser humilde para reconhecer quando alguém aponta algo para nós e refazer o caminho. Vou continuar. Sabe por que você precisa estar numa igreja? Testemunho. Testemunho. Ações falam mais do que palavras. As pessoas estão te observando. As pessoas estão vendo o seu compromisso. As pessoas estão vendo a sua constância. As pessoas estão vendo como você trata as pessoas. E o testemunho, queridos, ele arrasta. Ele fala mais do que aquilo que a boca está falando. Porque a gente pode falar muito de Deus, mas se o nosso testemunho não é condizente com aquilo que nós estamos falando, não se trata de parecer religioso, mas de viver coerente com aquilo que nós cremos. Tudo isso são motivos bíblicos para você entender de uma vez por toda que a igreja é um lugar para você pertencer. Que a igreja é um lugar para você estar. Que a igreja é um lugar para você fazer parte. Você precisa fazer parte de uma igreja. Os encontristas que vieram aí, né? De uma semana, um final de semana tão incrível. Se você não pertence a uma igreja, Deus está falando com você. Você precisa estar numa igreja. É na igreja que você vai ser amado, cuidado, amparado. E irmãos, de verdade. E a igreja é feita de pessoas. E baseado nisso, eu preciso dizer para você o que a igreja não é. E foi aqui que Deus me pegou durante a semana. Porque na segunda-feira Deus começou a falar comigo sobre o que a igreja não é. E Deus começou a derramar muitas coisas. E aí eu comecei a falar para o Tiago, eu falei, Deus está falando isso, Deus está falando isso. Isso foi na terça-feira, queridos. E por isso que eu falo sobre nós preservarmos aquilo que Deus fala. Porque Deus disse assim para mim, hoje você vai dizer para a igreja o que a igreja não é. Eu falei, mas Deus, eu preciso primeiro dizer o que a igreja é. Porque a igreja é uma bênção, queridos. A igreja é um lugar abençoado para nós estarmos. A igreja é aquilo que Deus ama. Deus espera arrebatar a sua igreja. Deus tem um casamento com essa igreja. Deus é apaixonado pela igreja. Nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Nós precisamos amar a igreja como Deus ama. E aí Deus falou assim, você vai ensinar sobre a igreja, o que a igreja não é. Porque, na verdade, eu queria desconstruir algumas coisas. Vira para quem está do seu lado e diga assim, a igreja não é um hospital. Quantas vezes você ouviu que a igreja é um hospital? Não, a igreja não é um hospital. Falar que a igreja é um hospital é reduzir o propósito da igreja. É dizer que a igreja é muito menos do que aquilo que de fato ela é. Sabe por quê? A igreja ela pode até receber pessoas doentes. Na igreja tem uma atmosfera de cura. Oh, irmãos, como tem? Nós já vimos tantas curas na igreja. Vimos pessoas entrarem com dor e saírem curadas. Vimos pessoas no momento do louvor receberem curas instantâneas. Sim ou não? Já vimos surdos ouvir, queridos. Então, a igreja ela pode receber sim pessoas doentes em corpo, alma e espírito. A atmosfera de cura está na igreja? Sim, ela está na igreja. Mas quando a gente compara a igreja a um hospital, a gente está dizendo que o foco dela é a doença. E não, o foco da igreja não é o doente. Porque tem pessoas que vão entrar e elas não vão ser curadas porque Deus tem propósito naquilo. O foco não é a doença. O foco não é o doente. No hospital, sim, o foco é doente, mas na igreja, o centro de todas as coisas é Jesus Cristo. Não é a sua dor, não é a sua enfermidade, não é a sua alma machucada por pessoas, não. Existe uma atmosfera de cura na igreja, mas o foco da igreja é Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A igreja nunca, nunca deveria estar centralizada no homem. Ela nunca deveria estar focada nos homens. A igreja tem foco em Cristo. Hospital é um lugar de passagem, sim ou não? Você vai no hospital, às vezes fica internado. Zion está lá há alguns meses já, né? Jorge está internado, vai passar por uma cirurgia. Nós estamos orando e o Jorge é incrível porque ele sabe fazer daquilo que é ruim algo muito bom. Ele me ensina muito a rir das coisas difíceis. Jorge está lá no hospital, vai ter alta essa semana. É passageiro, queridos.
O hospital é um lugar de passagem. As pessoas entram ali para buscar alívio para a sua dor. E quando isso acontece, elas vão embora. Porque no hospital você fica até melhorar. Quando eu estou dizendo que a igreja é um hospital, eu estou dizendo, vai lá. Quando você se sentir um pouquinho melhor, você pode ir embora. E não é esse o foco. Não é você entrar, se sentir bem, receber aquilo que buscava e ir embora. Igreja é lugar de permanência. Hospital é lugar de passagem. A igreja é um lugar para nós estabelecermos raízes. Não é lugar temporário. A igreja não é transitória, é lugar de aliança e permanência. No hospital, o objetivo é estabilizar o doente. Na igreja é transformar a sua vida. É muito mais profundo. Então comparar a igreja com o hospital, queridos, é raso demais. Jesus não morreu por um hospital, ele morreu pela igreja. É pela igreja. É raso demais. Olha só, no hospital vão fazer de tudo para manter você vivo. Na igreja você vai experimentar a vida em abundância que Cristo te prometeu. Você vai desfrutar além da vida, porque aquilo que Deus está te proporcionando é para a eternidade. Vai além. Vai além. Somos convidados a mudar de mentalidade e a provar uma nova realidade. No hospital você é passivo. Você deita e espera que alguém faça algo por você. Na igreja você se posiciona. Tiago 1:22 vai dizer, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham em prática. Na igreja você não é o paciente. Você fica esperando alguém ir lá e aliviar a tua dor, te abraçar, resolver os seus problemas. Não, na igreja você é convidado a fazer algo. Você é convidado a se posicionar, a se movimentar, a pôr em prática o que você tem recebido. No hospital, poucos trabalham. No hospital você recebe. Na igreja você serve. Somos convidados a sermos ativados nos dons que Deus já colocou sobre nós. No hospital você só recebe. Na igreja você serve. No hospital poucos trabalham. Na igreja todos nós somos ministros do Espírito Santo. Todos nós somos ministros do Espírito Santo. Se você não está fluindo naquilo que Deus te chamou, é porque você não quis se posicionar sobre isso. Me desculpe, irmãos. É porque você não quis. Está disponível. O Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que o selo daqueles que recebem é o Espírito Santo. Ou seja, você recebe a presença do próprio Deus em você. Se você não faz nada com isso, é uma escolha sua. É uma escolha sua, mas você é convidado a servir com aquilo que Deus te deu. Você é convidado a servir pessoas. Na igreja nós servimos. No hospital poucos trabalham, na igreja todos somos ministros. Precisamos de pessoas que entenderam que nós somos discípulos de Cristo. Que Deus coloque em cada um de nós ousadia para manifestar aquilo que Ele colocou em nós. Para manifestar Cristo na rua, para manifestar Cristo no trabalho, para manifestar Cristo em casa, para manifestar Cristo na igreja. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Isso foi restrito? Ide e fazei discípulos é para todos. Então por que é que você não discipula alguém? Por que é que você não gera pessoas à imagem de Cristo? Por que é que você não faz nada? O ID é para todos. No hospital, o ambiente gira em torno da dor. No foco está na enfermidade. Na igreja, o ambiente é de adoração. Não é dor, é adoração. O ambiente, o foco desse ambiente é quem? Jesus. Não é a sua dor e não é você. O foco disso é quem? É Cristo. A igreja acolhe feridos? Sim. Sim. A Bíblia vai dizer em Lucas 5, 31 e 32, Jesus respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Sim, a igreja é para pessoas que estão doentes em corpo, alma e espírito. Ela acolhe sim, mas pare de dizer que a igreja é um hospital para justificar. Gente, por muitas vezes eu ouvi assim, meu irmão, é que a igreja é um hospital. As pessoas elas vêm doentes, por isso que elas saem ferindo as pessoas. Aí a gente quer justificar o problema das pessoas dizendo que a igreja é um hospital. Ai, olha, não leva em consideração porque essa pessoa está doente. E porque ela está doente, ela faz o que ela quer? A igreja é de Cristo, nós não fazemos o que queremos. Somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo, não fazemos aquilo que nós queremos, fazemos aquilo que o Espírito nos pede. Sim ou não? A igreja acolhe feridos, sim, mas a igreja não é um hospital. E a gente não vai mais falar que a igreja é um hospital para justificar o problema dos outros.
A igreja não mantém pessoas eternamente na condição de paciente, porque lembra que o hospital é lugar de passagem. Pô, a pessoa entrou na igreja e ela está doente desde que entrou, ela nunca foi curada? Aí eu tenho que ficar justificando que essa pessoa é doente na alma. Não. A igreja não é um hospital. A igreja, ela levanta filhos, discípulos e servos. Ela não é um hospital. Sabe qual é o problema dentro da igreja? É que tem pessoas que não querem tratar as suas dores. E aí Deus me fez lembrar, queridos, de uma palavra que Deus me deu há 2 meses atrás, e eu não preguei aqui na igreja. Essa palavra ela ficou guardada comigo durante um tempo. No último café de pastores, que a gente estava aqui, o Tiago falou assim, a gente veio para o café e eu falei assim para ele, Deus está falando muito comigo. Aí ele falou, sobre o quê? Eu falei, sobre Aitofel. Sobre Aitofel, conselheiro de Davi. Eu falei, Deus está falando muito comigo sobre isso. Aí ele falou, então você vai pregar no próximo café de pastores. Aí eu falei, não, Deus está falando comigo. Eu falei para ele, aí ele falou, não, mas essa palavra é boa, você vai ministrar no próximo café de pastores. E eu ministrei essa palavra no café de pastores e líderes, que não foi aqui. Foi na igreja Grande é Deus. E poucas pessoas daqui estavam. Quem estava lá naquele dia, gente? Poucas pessoas daqui estavam, foi na igreja ali em Itaquera. E vocês lembram bem do que foi ministrado. O Senhor falava comigo sobre Absalão, Aitofel e Davi. Eu vou resumir muito aqui para vocês, porque isso faz muito sentido quando a gente fala de hospital. Absalão, quem era Absalão? Filho de Davi. Filho de Davi que presenciou, o pastor Diego ministrou isso aqui quando ele veio na conferência, que presenciou a irmã dele, Tamar, sendo abusada pelo outro meio-irmão. Lembram disso? Houve um estupro, um abuso sexual. E eles eram tudo filho de Davi, e Davi não fez nada. Aquilo gerou no coração de Absalão uma ferida, uma dor. Um pai que não deu importância àquilo que estava acontecendo. Porque Davi, ele tinha uma sombra, ele tinha um pecado sexual. Ele tinha uma sombra na história dele. E talvez por isso Davi não tenha conseguido repreender os seus filhos e aplicar aquilo que a lei pedia. Olha só que interessante, Absalão ferido. Ele pega aquela ferida e ao invés de curar e resolver a dor dele com o pai, o que ele faz? Ele transforma aquilo em rebelião. Em rebelião. Absalão, ele começa a querer tomar o lugar do próprio pai. E ele faz isso. Ele toma o lugar do próprio pai. Mas eu disse para vocês que Deus falava comigo sobre Aitofel. Quem é Aitofel na fila desse pão aí? Aitofel, ele era o avô de Batseba. Batseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério. E para quem não sabe, Davi mandou matar o marido dessa mulher. Então Davi destruiu uma família. E o avô era Aitofel. Aitofel, ele viu Davi destruir a família da neta dele. Vocês acham que doeu nele, sim ou não? Mas quem era Aitofel? Aitofel era conselheiro do rei Davi. E a Bíblia vai dizer que Aitofel era um homem que quando ele falava, ele tinha conselhos de sabedoria. Conselhos como se o próprio Deus falasse. Olha que interessante. Só que ele carregava dentro dele uma dor. E sabe o que acontece com pessoas que carregam dores e não resolvem as suas dores? Na primeira oportunidade que tem, eles pegam essa dor e transformam em traição. Foi o que Aitofel fez. Aitofel ele não foi como Absalão. Absalão se rebelou, ele queria o lugar de Davi. Por quê? Porque a ferida não tratada, ela pode virar uma dor tão profunda que a pessoa quer se vingar. Então, Absalão, ele queria mostrar que ele era melhor que o pai dele. Ele queria provar que ele era melhor. A ferida não tratada, ela traz sede de validação. De você querer provar para alguém que você não é aquilo que disseram a teu respeito. Validação. Cuidado com isso. E aí, na primeira oportunidade, Aitofel se une a Absalão. Olha, que aliança boa. Gente ferida que se une. Sabe por quê? Porque é mais confortável lamber as feridas do que tratar. E Deus falava muito comigo naquele texto. E eu falei para o Tiago, Deus está falando, Aitofel, Aitofel. E aí eu fui ler toda a história. Fala de dor não tratada. Meu irmão, as coisas não começam com rebelião e traição. Começam com feridas que nunca foram tratadas. Gente que nunca se curou das feridas que tem. Sim ou não? E num dado momento, ela encontra a oportunidade. E abraça aquilo, dizendo que é propósito. Deus tem um propósito para mim.
e ela está abraçando a dor dela. Deus não tem nada a ver com isso. Dores que não foram curadas, foram silenciadas, raiz de amargura. Quando você tem a oportunidade de resolver coisas e você não resolve, você silencia, aquilo vai se tornando uma ferida e no momento oportuno aquilo se manifesta. Deus tinha me dado essa palavra há 2 meses atrás. E hoje ela vem a calhar com isso aqui. A igreja não é um hospital. O texto que nós lemos em Hebreus falava de sincero, de ser sincero. Irmão, sabe como que nós vamos resolver as nossas dores? Quando nós somos honestos. Sinceros o suficiente para falar a verdade, para não esconder. Sim ou não? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nossa família é perfeita? Sua família é perfeita, Fá? A sua é, sogra? Fazemos parte da mesma família. Nossa família é perfeita? A gente já sentou quantas vezes para ter conversas difíceis? Não é perfeito não, irmãos. Mas eu posso dizer para vocês, eu amo a minha família. Eu amo minha sogra, eu amo minha cunhada, amo meu cunhado, amo os filhos deles. Nós não somos perfeitos, mas nós conseguimos ter conversas difíceis. E muitas vezes são bem difíceis, viu, irmão? Sim ou não? Bem difíceis. Sangra, dói, rasga. No final a gente se abraça, pede perdão e resolve. Não é uma família perfeita, mas é uma família guiada pelo Espírito de Deus. Porque a gente aprendeu que nós precisamos resolver algumas dores. Que eu não posso ficar cuidando, fazendo carinho na dor, nem colocando band-aid. Vai ter hora que eu vou ter que espremer, expurgar, colocar para fora, vai sangrar, mas não vai inflamar. Não vai. Precisamos de cura nas nossas dores. Nós precisamos aprender a ter conversas difíceis e resolver aquilo que nos feriu. Ao invés de simplesmente dizer, não, deixa para lá, não é nada não. Aí aquilo vai criando um espaço, e na primeira oportunidade, querido, vira aliança. Aliança com aquilo que Deus nunca esteve. A igreja não é um clube. Um clube você vai por interesse. Interesse num tempo de descanso, interesse no lazer, interesse em encontrar amigos, interesse em sair satisfeito. Quem vai a um clube vai para sentir prazer. Sim ou não? Para comer uma boa comida, desfrutar de uma piscina, de um descanso. Na igreja você não vive por interesse, você vive por propósito. O que te faz permanecer num lugar é o propósito de Deus com você naquele lugar. Você não muda de igreja porque os seus amigos mudam de igreja. Você muda de igreja se Deus te mandar por um propósito e Ele vai te apontar o caminho. Do contrário, queridos, não é bíblico. E Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra a sua própria palavra. Na igreja você vive por propósito. Quando você está numa igreja, a sua pergunta tem que ser, para que eu fui chamado? Porque a igreja não é sobre benefício, é sobre chamado. Quando Deus te traz a uma igreja, Deus Ele quer que você viva o teu chamado. 1 Pedro 2,9 vai dizer, vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, né pastor? Foi lido? Nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é então o objetivo? Para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O meu e o teu chamado precisa refletir alguém que anuncia a grandeza de Deus. No clube você escolhe conforme a preferência. Você vai no lugar que você gosta, comer o que você quer, e você escolhe quem anda com você. Mas na igreja, Deus te coloca na forma dele. É o molde dele. Na igreja, Deus trata você para você caber naquilo que Ele te chamou para você fazer. Na igreja, nós nos relacionamos com todos. Todos. Sabe o que é todos? Irmão, se você tem o hábito de passar ali naquela entrada e não cumprimentar um ou outro, irmão, isso é falta de amor e falta de educação. Me desculpe. Ô queridos, aquele povo espera você todo dia na porta. Será que a gente não consegue passar e dar bom dia, um abraço? A gente não consegue amar pessoas? É para todos. Na igreja nós nos relacionamos com todos. Eu ensino muito meus filhos sobre isso. Eu falo, quando você quer fazer algo, você pode, não tem problema convidar as suas amigas. Na igreja é com todos. Na igreja todos somos amigos. Na igreja nós nos relacionamos com todos. Claro que nós temos amigos pessoais, que nós levamos na nossa casa, que a gente viaja, que a gente passeia. Nós temos amigos pessoais. Mas na igreja, eu tenho que ser capaz de me relacionar com o nível de pastores que sentam aqui e com o que senta lá no último. Se você não consegue se relacionar, que testemunho é esse que você está dando?
Na igreja Deus vai te moldando. A gente ama pessoas porque Deus ama pessoas. No reino de Deus, você não se encaixa, você é transformado para fazer parte. Não é do seu jeito. Você não vem do seu jeito e se encaixa no lugar. Não, Deus te transforma para caber no lugar que Ele te plantou. E Deus nos transforma, irmãos. Eu já fui muito transformada. Eu era terrível. Eu já fui muito transformada. E os moldes de Deus vão ficando cada vez menores. Cada vez dói mais para entrar. Cada vez parece que Deus tira um pedaço. Mas que seja assim, porque eu quero me parecer com Ele. Se tiver que tirar os excessos, que Deus me tire os excessos. Mas eu quero ficar cada vez mais parecida com Ele. Sabe o que é melhor? Não é como você quer. Não é a gosto do cliente. Porque na igreja não é consumismo. Na igreja é como Deus planeja. Na igreja, Jesus é o dono da igreja. E Ele faz como Ele quer. Do jeito que Ele quer. Não é o que você que escolhe o que você vai comer. Deus envia a palavra conforme a necessidade que a igreja tem de receber, de ser nutrida para viver. Então uma palavra que está sendo liberada hoje é porque Deus viu na igreja uma necessidade. Porque essa palavra foi gerada na terça. Na terça. Porque talvez pessoas possam dizer assim, mas é por isso que a pastora pregou aquilo. A palavra me foi dada na terça e eu fiz questão de avisar. Essa palavra está comigo desde terça-feira. Aconteceram coisas na semana e eu falei, Deus, obrigado, o Senhor me deu a palavra antes. Porque senão eu não subiria, irmãos. Senão eu não subiria. Na igreja Deus te molda. Ele faz do jeito que Ele quer. Aqui você não escolhe o que você vai comer. Você come aquilo que Deus manda. Efésios 2, 19 e 22 diz assim: portanto vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um templo santo. Na igreja existem ajustes. E quem faz é Deus. Ele ajusta. Porque Ele está edificando uma igreja para Ele. É para si que Ele está edificando. Então Ele ajusta como Ele quer. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. No clube você se relaciona por afinidade. Na igreja você permanece por aliança. No clube eu vou com quem eu gosto. Na igreja o que nos une é o Espírito Santo de Deus. E mais do que isso, Deus nos pede para nós nos esforçarmos para manter a unidade do Espírito. Isso é possível como? Com amor, humildade, mansidão, paciência e esforço. Diga assim, esforço. Tem que se esforçar, irmão. Tem que se esforçar. Tem hora que a gente fala assim, ai meu Deus, aquela pessoa é tão difícil. Esforço. Só que o esforço tem que vir com amor e humildade. Humildade. Você não é melhor do que ninguém. Você não é superior a ninguém. Somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus. O pessoal da Bahia, vou compartilhar com vocês algo que eles disseram para nós enquanto nós estávamos numa mesa. O pessoal da Bahia falou assim, pastores, durante esses 2 dias, o que mais nos tocou foi a forma como pastores sentam no meio das ovelhas. Porque a bem da verdade é que pastor tem cheiro de ovelha. Ele tem cheiro, irmãos, ele convive, ele senta, ele se relaciona, ele ama. Isso faz parte do chamado pastoral. E foi uma das coisas que eles disseram para a gente. Vocês nos tocaram porque vocês são pessoas acessíveis. Todos têm acesso a vocês. A gente olha para vocês e a gente vê que as pessoas se aproximam, as pessoas se relacionam, elas brincam com vocês, elas têm liberdade com vocês, porque vocês estão inseridos no meio deles. Eu falei, a gente é pastor. Chamado pastoral não é uma patente. Chamado pastoral é um chamado de amor e relacionamento, queridos. No clube eu vou com quem eu gosto, mas na igreja eu me relaciono com as pessoas pelo vínculo do Espírito Santo. No clube você é consumidor, você paga, senta, usufrui, paga para ser servido e vai embora. Na igreja você é chamado para contribuir. Na igreja você doa e compartilha o dom que Ele colocou sobre você. Na igreja todos servem e servem a pessoas e a Cristo. Mas o segredo de tudo é servir pessoas como quem serve a Cristo. Colossenses 3:23. No clube, quando você não gosta de alguma coisa, você pega as suas coisas e vai embora. O desconforto te faz sair. Na igreja, o desconforto te faz crescer. A igreja não foi feita para ser confortável, meus irmãos.
meus irmãos, a palavra de Deus não é confortável porque a forma de Deus dói. Os ajustes de Deus doem. Crescer dói. Na igreja, o desconforto ele gera maturidade e crescimento, e quem permanece, cresce. No clube, o ambiente é social e de entretenimento, você vai lá para se divertir. Na igreja, o ambiente é espiritual, a presença de Deus está neste lugar. Isso é inegável. Deus está aqui e nós nos movemos pelos princípios da palavra, porque quem é espiritual discerne as coisas espiritualmente. Para muitos, ir a uma igreja ou participar daquilo que a igreja está fazendo se tornou como uma ida a um clube. Eu vou lá, eu chego mais cedo, tomo um café, porque a igreja serve um café delicioso, como um pãozinho, no final eu jogo um pouquinho de pebolim, dou uma distraída, converso com os meus amigos e vou embora. Fizemos da igreja um clube. Aí você vem, assiste uma palestra, ela não muda nada na sua vida, você só pega aquilo que você quer, aquilo que você acha que é bom. Só que a palavra, quando ela é pregada, queridos, ela não é pregada por conveniência. Ela é pregada para transformar você. Ela é pregada para te ensinar. Não é conveniência. Então você não veio a uma loja de conveniência buscar uma boa palavra para você. Você veio aqui ouvir o que Deus está dizendo para você. Você veio aqui para ouvir uma direção, um conselho. Você veio muitas vezes para sair daqui desconfortável e porque Deus quer mudar algo na sua vida. Porque Deus quer mudar, Deus não quer que você volte para casa sem receber. Então, enquanto a gente está aqui no culto, existe sim uma atmosfera espiritual, um ambiente de guerra travado. Tem gente que sente sono durante o culto, aí fica bocejando, cochila, é roubado na palavra. Porque sim, existe uma guerra no ambiente espiritual. Quem já assistiu Lifehouse sabe do que a gente está falando. É espírito e carne militando. Para quê? Para que o seu entendimento seja cegado. Para que aquilo que o pastor fala aqui seja distorcido por você. Sim ou não? Então é uma guerra que é espiritual, o ambiente é espiritual. Embora sim, na igreja a gente faça amigos, a gente tenha bons relacionamentos, e seja muito gostoso e prazeroso sentar com algumas pessoas, tomar um café. Eu não estou falando contra isso, mas eu estou dizendo que a igreja não é um clube, muitos têm feito da igreja um clube. Não, a igreja é uma igreja, o ambiente é espiritual, e o mundo espiritual está se movendo. Não é só mais um culto. A igreja pode ter comunhão, alegria, relacionamento, mas não é o centro. O centro continua sendo Jesus Cristo. A transformação que Ele quer fazer em mim e em você, para que eu e você cumpramos o propósito para o qual Deus nos estabeleceu neste lugar. Existe um propósito. Clube forma consumidores, igreja forma discípulos. Clube, você pertence ao lugar porque gosta. Na igreja você pertence por causa do que Cristo fez, porque o que te une é a obra de Cristo na cruz e o Espírito Santo que se move em nós. A igreja ela não existe para te entreter, mas para te transformar. A gente não está aqui, eu já falei isso aqui, eu não sou palhaço de circo. Eu não sou palhaço, eu não venho entreter ninguém. Eu não venho aqui para fazer uma boa ministração, não, meus irmãos. Eu venho aqui com aquilo que Deus entrega. Tem vezes que eu falo para o Tiago, não vou pregar, porque Deus não falou absolutamente nada, prega você. Porque a gente tem medo de subir aqui e dar uma boa palestra. Ninguém está palestrando. Nós entregamos aquilo que recebemos da parte de Deus. Não são boas palavras. É a palavra de Deus, que é viva, eficaz e poderosa. O Senhor disse assim para mim, diga para eles que a igreja não é uma empresa. Vira para quem está do seu lado e diga, a igreja não é uma empresa. O objetivo de uma empresa é gerar lucro. Ele tem o produto, ele tem funcionários trabalhando para quê? Para ter lucro, dinheiro. O objetivo da igreja continua sendo salvação. Salvação. Então não precisa de dinheiro. Precisa, meu irmão, porque como o pastor Tiago disse, comprar ar-condicionado, pagar conta de água, de luz, ventilador, é filtro, tem custo sim, precisa de dinheiro. Dinheiro é o que mantém a estrutura. Mas o objetivo da igreja sempre foi vida. Vida de pessoas. Pessoas salvas, pessoas que vão experimentar o amor de Deus. E a prova de que a tua igreja, semear e colher, não é uma igreja que se move por dinheiro, é que nós pagamos para trabalhar no encontro com Deus, sabia? A gente paga, e quem não tem dinheiro para passar pelo encontro, faz de graça. Porque esse evento não visa lucro, ele não visa que a igreja fique rica, ele mira em pessoas. Muitas pessoas fizeram sem pagar. Porque o objetivo da igreja é salvação de pessoas. Nós trabalhamos para isso, meu irmão. Eu abri mão da minha vida, meu marido abriu mão da vida dele para amar e cuidar de pessoas. Para amar e cuidar de pessoas. O que nos move
Não é o quanto nós vamos ganhar financeiramente. A gente não trabalha para lucrar. A gente paga para trabalhar e ver vidas sendo transformadas, porque um dia o amor de Deus nos alcançou. Numa empresa, liderança exerce controle. Numa igreja, o líder é o primeiro que serve. E com relação a isso, eu posso falar do meu marido de boca cheia. Eu brinco com todo mundo, eu falo, o Tiago não pede nada para ninguém que ele não seja o primeiro a fazer e entregar. Em todos os aspectos. Compromisso, responsabilidade, disciplinas espirituais, leitura de Bíblia. Posso falar da minha casa como marido, como sacerdote, como pai de filhos. Em todos os aspectos. Na igreja, o líder não é aquele que manda e controla. Líder é quem serve. A autoridade espiritual, ela vem pelo serviço. E eu já ministrei essa palavra aqui. Liderança numa igreja não é posição, é sacrifício. Você acha que você está numa posição importante? Meu irmão, não é posição. É lugar de entrega. Porque para quem muito é dado, muito é requerido. A palavra de Deus diz em Marcos 10, 45. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Numa empresa, valor é medido por desempenho. Você vale por aquilo que você produz. Não funciona assim na igreja. O teu valor ele foi estabelecido na cruz. Porque ninguém paga preço de sangue por algo que não tem valor. Então existe valor em você, não é pelo que você faz. O que você faz não agrega valor a você. O teu valor, ele vem pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz para te salvar. Alguém pagou um preço de sangue por você. E só se paga preço alto por aquilo que tem valor. Sim ou não? Deus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço por você. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se... Deus é lindo, queridos. Deus, ele zela muito pelo orgulho. Orgulho espiritual, orgulho ministerial. E ele está dizendo, olha, tudo que vocês vivem por meio do Espírito Santo, porque vocês não podem se gloriar em absolutamente nada. Porque se eu tirar o Espírito Santo de vocês, vocês não são capazes de absolutamente nada. Nada. Numa empresa tem competição. Disputa por espaço, por cargo e por reconhecimento. Mas na igreja deveria haver apenas cooperação, colaboração. Uma igreja funcionando em unidade, porque o que nos une é o mesmo Espírito. Cada um devia fazer aquilo que foi chamado para fazer. E o problema acontece quando eu olho para a igreja como uma empresa. E aí eu começo a buscar reconhecimento e honra. Em outras palavras, eu passo a desejar uma posição, um lugar que Deus não me colocou, porque Deus escolhe alguns para alguns lugares, não todos. E esse é o problema. 1 Coríntios 12, 18 diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele, não é sua, é dele. É conforme a vontade dele. E a insatisfação mora aqui. Porque a gente não quer fazer aquilo que Deus nos chamou. E a gente olha e fala, eu só faço isso. Só? Oi? Só? Não é o que você quer. É onde Deus te chamou para você dar frutos. E muitas vezes nessa insatisfação, eu não quero ficar onde Deus me colocou. E aí eu começo com aquelas crises de chamado. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que eu faço? Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo tal coisa, e eu estou numa crise aqui, porque agora eu não sei o que o Senhor espera de mim. Deus já te entregou um chamado, te entregou algo para fazer, e você está menosprezando aquilo que Deus colocou sobre você? Você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu? É só? Deus confiou algo na sua mão. E sabe o que é mais triste? Quando você não quer aquilo que Deus te deu, e você abre mão, você está dizendo para Deus que Ele não pode te entregar coisas maiores, porque aquilo que Ele te deu, você não quer. Foi quando eu decidi aceitar o meu chamado, que Deus começou a me levantar. Porque aí Deus me fez entender que quando eu estou onde Ele me quer, Ele pode me entregar coisas maiores. Não é, pastor?
É sobre isso. É quando eu estou aonde Ele me quer. E muitas vezes, queridos, nós estamos olhando para a igreja como uma empresa, e eu vou vir aqui para dizer para você que a igreja não é uma empresa. Você quer competir, concorrer, crescer, plano de carreira, se candidate, querido, a Cato está aí, põe teu currículo no mercado e vai trabalhar. A igreja não é uma empresa. Não estamos admitindo currículos. Não. A igreja não tem plano de carreira, sabia? A igreja não tem promoção para quem apresenta bons resultados. E a igreja não paga PLR se você bater meta. Só o banco, viu? O banco te paga. A igreja não bate. Sabe por quê? Porque a igreja não tem meta. Qual é o líder de célula que foi chamado aqui pelo pastor e o pastor falou assim: próximo mês vai multiplicar. Eu não quero mais 15, eu quero 30. Alguma vez o pastor chegou para algum líder e falou para vocês baterem meta? Chegou, pastor, alguém pediu, da pastora já virou congregação. Não é, pastora? Aquela lá a gente nem mexe, é congregação. Irmãos, a igreja não funciona com metas porque a igreja não é uma empresa, ela tem ordem, ela tem gestão, ela tem administração, temos uma diretoria que funciona, temos tesoureiros, existe administração, mas não é uma empresa. Não é. A igreja, ela não vai trabalhar com isso porque isso são estratégias humanas. E digo mais, vamos lá. Se você não se alegra quando alguém que chegou depois de você na igreja, alguém que porventura se converteu depois de você, ou passou a frequentar a Semiárido Colher depois de você, e você não se alegra porque Deus tem levantado essa pessoa aqui, você tem um problema sério no teu coração com o orgulho, porque você está dizendo que aquela pessoa não é digna, porque ela não tem o mesmo tempo de casa que você. E igreja não é empresa, não é tempo de casa. É chamado, propósito. Meu irmão, Deus levanta quem Ele quer. É Deus que faz, não somos nós, não é humano. Deus levanta quem Ele quer. Meu irmão, pode chegar alguém aqui. Pastor Josué, desde quando você está com a gente? 3 anos. Pastora Edna, quanto tempo faz que a senhora está com a gente? 3 anos. Pastor Rubens, e você? 9 anos. Pastor Renan, quantos anos? 8 anos. São todos pastores na Semear e Colher. Porque um dia, Deus falou conosco, reconheça o chamado desses homens e dessas mulheres. Aí você fala assim, nossa, mas o pastor Josué chegou faz só 3 anos e já é pastor da Semear e Colher. Sim, Deus mandou. Agora, se você tem dúvidas sobre isso, vai orar, meu irmão. Pergunta para Deus, por que é Ele, não é você? Ué, pergunte para Deus. Porque não se trata, meu irmão, de reconhecer trabalho. Se trata de reconhecer chamado. E chamado, quem designa é Deus, não são homens. Se você tem dificuldade em ver pessoas serem levantadas, sonde o teu coração, porque isso é orgulho de ministério. E orgulho precisa ser tratado. Orgulho e vaidade precisam ser tratados. Se você trabalha para ser reconhecido, você nunca frequentou uma igreja, você sempre frequentou uma empresa. Meu irmão, não entre numa igreja buscando uma posição. Entre numa igreja para cumprir o teu chamado. E isso vai além dessas 4 paredes. A igreja ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque a igreja ela pertence a Cristo. Cristo é o cabeça. É Cristo quem designa todas as coisas. A igreja ela funciona com direção espiritual. Baseada no quê, pastora? Sensibilidade ao Espírito Santo. Jejum. Jejum. Sensibilidade ao Espírito Santo. Obediência à palavra e àquilo que Deus manda. Obediência e discernimento espiritual. É assim que uma igreja é estabelecida. Agora a decisão de quem levanta, quem não levanta, quem faz, quem não faz, meu irmão, isso vem de Deus. Isso vem de Deus, não vem de homens. Atos 13:3, e com isso eu quero caminhar para o final e você pode ficando de pé. Atos 13, versículo 1 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Diga, profetas e mestres. Diga assim, todos no mesmo nível. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. De onde nasceu a direção? De um ambiente de adoração e... De novo, põe lá o versículo, por favor. Versículo 2. No ambiente de adoração, versículo 2. De adoração enquanto adoravam ao Senhor e... Olha, gente, nesse ambiente nasce uma direção. A direção, ela veio da intimidade de alguém que adorava a Deus e de jejum. Porque a bem da verdade é que jejum não muda o que Deus vai fazer. Jejum não muda Deus. Jejum muda a gente. Jejum, ele revela quem a gente é. Jejum é revelador. Ele revela quem a gente é. Olha que interessante. Eles estavam afinando o ouvido espiritual. Eles não estavam ocupados com a urgência. Eles estavam focados naquilo que Deus ia liberar. Naturalmente falando, Barnabé era um líder maduro e Saulo estava em ascensão ministerial. O cara estava crescendo. Numa empresa, quando alguém é muito bom, o que a empresa faz? Ela segura. Numa igreja, quando Deus sente que deve enviar, Deus envia. Ainda que, estrategicamente falando, como empresa, o cara fosse muito bom, Deus tem a sua forma de trabalhar. É interessante porque a estratégia diria: segura os dois aqui, eles são importantes aqui. Mas o Espírito Santo disse: separa esses dois aí. Haviam outras pessoas qualificadas ali naquela sala, irmão? Sim ou não? A Bíblia diz que eles eram todos profetas e mestres. Mas para aquela missão, para aquele algo específico, Deus disse: não vão todos, vão alguns. E isso para mim é muito esclarecedor, queridos. Isso é muito esclarecedor. Porque Deus define quem é estabelecido no reino. Ninguém se auto-estabelece, ninguém se auto-promove, ninguém se auto-intitula. Deus define, Deus envia, Deus faz. Uma empresa, ela pode perguntar qual é a melhor estratégia, mas nós como igrejas perguntamos: Deus, qual é a sua direção? Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer para esse evento? O que é que nós vamos fazer para esse final de semana? Espírito Santo, o que o Senhor está dizendo? O que os céus estão dizendo? Nós perguntamos, queridos. Como diz o Tiago, ninguém acorda disposto a arrumar confusão, né, Ti? A gente não acorda disposto: hoje eu vou na igreja arrumar uma confusão. Não, irmãos. E para a gente muitas vezes é difícil estar aqui. É muito difícil. Porque tem coisas que nós não gostaríamos de falar. Mas Deus fala: vai falar. Te levantei, te chamei. É assim que funciona. É a forma como Deus conduz a igreja. Meu irmão, a forma de Deus realizar as suas estratégias pode não ser explicada. Talvez para você não faça sentido. Talvez para você não faça sentido Deus falar: dá 7 voltas em volta da muralha. Vai lá, na 7ª agora. Vocês vão dar 7 vezes a mesma volta. Agora, o que vocês vão fazer? Gritar. Faz sentido? Mas Deus tem a sua forma de fazer e Ele sabe por que faz. Numa empresa, as pessoas, elas são todas substituíveis. Você pede suas contas hoje, amanhã eles arrumam outra pessoa. Na igreja, nós somos todos muito importantes, únicos e cheios de valor. Vira para quem está do seu lado e diz assim: Deus te escolheu. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem valor. Isso revela o valor. Mas eu preciso dizer que se você não responde aquilo que Deus pediu para você fazer, Deus levanta outro. É assim que funciona. É assim que funciona. Pastora, eu falo que tudo que Deus fala. Irmãos, tudo é pela palavra. Eu falei: Deus, baseado no quê? Esther 4,14 diz: se você se calar, socorro e livramento. Põe para mim Esther
Esther 4,14. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas, queridos, isso é muito sério. Mas você e a sua família, você e a família do seu pai, serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nós temos valor, queridos. Nós somos únicos. Mas quando nós não respondemos à voz de Deus, ao chamado de Deus, aquilo que Deus confiou a nós, Deus está dizendo, não tem problema, eu levanto outro. Porque socorro e livramento vão vir para quem precisa. Mas existem consequências para quem diz não ao chamado, porque buscou o reconhecimento. Esther era muito importante, ela tinha o seu valor, mas Deus não dependia dela para operar um grande livramento. Em uma igreja, a organização, a administração, excelência são importantes? Sim, mas o que governa uma igreja é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus e o propósito eterno para o qual Deus criou esta igreja. Empresa é lugar de resultado, igreja é lugar de rendição. Igreja é lugar de entrega. Igreja, e agora tudo faz muito sentido para mim, porque eu lembro que da última vez que eu preguei, eu falei, Deus me dava uma palavra, rendição, rendição, rendição. Aí você fala, Deus, ele já vinha falando há 2 meses atrás. Vinha vindo uma construção da parte de Deus. Igreja é um lugar onde nós nos rendemos, onde nós entregamos, onde nós depositamos tudo para viver o que Ele quer. O que Ele quer. Quando estamos rendidos para viver o que Deus tem para nós, nós desfrutamos da sua presença. Meu irmão, igreja é família de Deus, igreja não é empresa. A gente precisa entender que qualquer decisão que a gente toma impacta na vida de muitas pessoas. Seja ela boa ou ruim, tudo que você faz vai refletir na vida de outras pessoas. Você troca de família quando você tem um problema na sua família? Você troca? Você troca de família? Não? Ué, por que quando você tem um problema dentro da igreja, você troca de igreja? Eu vou te dar 3 motivos que você pode... Já vou terminar. Você pode trocar de igreja? Pode. Primeiro motivo. A igreja não é bíblica e prega falsa doutrina. Motivo plausível. Vire as costas e vá embora mesmo. Gálatas 1:8, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes da que nós anunciamos. Seja amaldiçoado. Então você não vai pertencer a um lugar que é amaldiçoado. Se o pastor não é bíblico, saia de uma igreja. Liderança abusiva. Cristo precisa ser refletido na liderança. Isso vai exigir humildade, santidade e exemplo. Teu pastor, ele só manda... ou o que ele pede, ele também faz? O que ele pede é dentro da palavra? Ele está te pedindo coisas absurdas? Ou ele está te pedindo algo que é um princípio da palavra de Deus? O que ele está te pedindo promove em você santificação e crescimento? Sim ou não? Se não promove isso, se não está de acordo com a palavra, se ele é abusivo, se ele só manda e controla você, mas ele não faz, se o que ele te pede não está na Bíblia, é manipulação, sim, saia de uma igreja. Se o pastor ou a liderança da igreja tem ciência, sabe de um pecado e tolera, especialmente quando se trata de líderes e pastores, e ele tolera, passa pano quente, não trata, não expõe, se ele faz isso, saia da igreja. Mas se você não tem esses 3 motivos, e por distância, né, irmãos? Aí você vai morar fora, que nem a Luciano Rodolfo, né? For embora para outro país, aí não tem como. A Érica que foi para o interior. Você sai de um lugar que é longe, você não tem como ir, troque de igreja. Procure a igreja mais bíblica perto da sua casa. Sim ou não? Ademais, você não tem motivos para sair de uma igreja. Porque a igreja é lugar de compromisso e aliança. É muito sério isso. Nós não podemos, queridos, deixar o orgulho, a visibilidade. Há um tempo atrás, uma pessoa que nós cuidamos, amamos, amparamos nos piores momentos, mandou um WhatsApp para o pastor.
E se desligou da igreja. Sabe por quê? Falta de oportunidade. Falei, puxa vida, mas a pessoa tem a oportunidade todo dia de falar de Jesus, de orar por alguém, de entregar uma palavra profética. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Agora nós temos que ver se o que a gente quer é oportunidade ou visibilidade. E visibilidade tem fundamento em reconhecimento. E reconhecimento tem fundamento em orgulho. E olha aí Deus querendo tratar a raiz de orgulho. Orgulho ministerial. Oh, meu irmão, Deus quer tratar as nossas raízes. Deus quer tratar as nossas feridas. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos Jesus. Nós buscamos crescer à medida e à estatura de Cristo. E tudo que nós fazemos, a gente ouve de Deus. A gente ora, a gente busca. Visibilidade vai na contramão daquilo que está fazendo. Se você quer reconhecimento, fique tranquilo. O dia que você morrer, vão lá te reconhecer lá no MR. Igreja não é lugar de reconhecimento, né, pastor? Eu ouvi isso do pastor Josué. É verdade, igreja não é lugar de reconhecimento. Igreja é lugar de você diminuir para Cristo crescer. Que eu diminua e Ele cresça. Que eu desapareça e Ele apareça. Isso é igreja. A partir do momento que nós estamos interessados que alguém promova o nosso nome, irmãos, eu fugi tanto disso. Eu fugi tanto disso, e quanto mais eu fugi, mais Deus me perseguiu. Porque é interessante na lógica de Deus. E quando eu falei dos pastores, nenhum pastor da Semear e Colher, eu lembro quando o pastor Rubens chegou, ele dizia assim, não me chama de pastor, aqui eu sou o Rubens. E nós olhávamos para ele e falávamos, não, você é pastor. Existe um chamado sobre você. Todos os pastora Edna, quantas vezes a senhora pediu para pregar nessa igreja? Nenhuma. Pastor Renan, quando chegou com a família, ele disse, eu vou ficar nessa igreja porque vocês são sérios. Quando o pastor chegou na igreja, o pastor Renan, nós estávamos vivendo uma realidade que não tinha ninguém no altar. Nós tínhamos tirado todo mundo do altar. Todo mundo. Não tinha música, ninguém tocava música. Foi ou não foi? Vinícius está aqui desde aquela época. Ninguém subia. Porque nós estávamos tratando algo que precisava ser tratado. Meu irmão, igreja funciona assim. Os músicos permaneceram. Se permitiram ser tratados. Entenderam o que Deus estava fazendo. E o Renan falou assim, eu vou ficar nessa igreja porque ela é séria. Porque ela não negocia princípios, ainda que tenha que descer todo mundo. É assim, irmãos. É assim que nós nos movemos. É uma igreja sadia. Uma igreja para pertencer. Amém? Quero que você feche os teus olhos. Não existe igreja perfeita. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. A presença de Deus, ela é real neste lugar. Há um clima, uma esfera de amor, uma força. Essa força é o Espírito Santo de Deus, que se move e que nos une. Algo novo Deus está por fazer. A mim e a você como povo. Com esse povo, a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai. Derrama mais do teu Espírito sobre nós. Uma igreja forte se levanta. Uma igreja forte é edificada para manifestar a tua glória. De tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Querer, desejamos. Aqui
Você fale assim: vou procurar uma igreja perfeita. Irmão, ela não existe. Sabe por quê? Porque é você que vai estar nela. E não vai ter perfeição a partir do momento que eu e você entrarmos nela. Porque não somos perfeitos, mas somos pessoas que buscam crescer à estatura de Cristo. A igreja, ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser bíblica, guiada pelo Espírito Santo e cristocêntrica. Um lugar onde Jesus é o centro, onde Jesus leva toda a fama, aonde Jesus é mencionado. Aí você olha lá no Novo Testamento e vai falar: a igreja de Corinto, sabe como que era a igreja de Corinto? Ela era tão espiritual que ela orava muito em línguas estranhas, mas tinha problema de caráter. Era uma igreja cheia de divisão, imoralidade sexual, litígio entre irmãos, abuso de liberdade, desordem no culto. Mas eles oravam em línguas como ninguém. Aí a igreja de Gálatas era uma igreja que começou na graça e terminou nas obras, achando que tudo era fruto de obras, de trabalho. Trocaram relacionamento por religião, também não era perfeita. A igreja de Filipenses tinha um diagnóstico. Era uma igreja saudável, mas cheia de conflitos interpessoais, conflitos de relacionamento. Evódia e Sintique que o digam. Gente madura em Deus, mas imatura para relacionamentos. E Colossenses, pastor, era uma igreja perfeita? Não. A igreja de Colossenses tinha um problema. Cristo não estava mais no centro. Eles acharam que só a inteligência era suficiente. O que eles sabiam estava bom. Quando Cristo deixa de ser o centro, queridos, qualquer coisa vira doutrina. E Tessalônica, pastora? Vixe, canta confusão acerca da volta de Cristo. Tinha uma expectativa totalmente desequilibrada do fim. E tinha uma espiritualidade que gerava fuga da responsabilidade. Gente parando de trabalhar e achando que aquilo era espiritual. Eu sou tão espiritual. A Bíblia manda a gente servir. Usavam o espiritual como desculpa para fugir da responsabilidade. E a igreja de Romanos, Roma, quais eram os conflitos? Judeus e gentios. Julgamento entre um e o outro. Sabe aquela coisa de julgar irmãos? Conflito de cultura e de opinião. Eles estavam certos, mas estavam divididos. E a igreja precisa de unidade. E a igreja de Éfeso? Era uma igreja com potencial, mas que precisava crescer em revelação. E a igreja de Timóteo, Tito, as igrejas pastorais, elas tinham problema? Vários. Falsos mestres, liderança desqualificada e fraca, desordem. Havia crise na liderança. Onde não tem uma liderança saudável, a igreja adoece. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja de Cristo, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de dons, cheia de milagres, mas que também era cheia de conflitos, cheia de distorções e cheia de correções. Deus não está procurando uma igreja perfeita, mas uma igreja que aceita ser corrigida. Se nós não aceitamos ser corrigidos por Deus, ensinados por Deus, tratados por Deus, voltamos à raiz de orgulho. A pergunta é: se Deus escrevesse hoje uma carta para semear e colher, como Ele escreveu as cartas no Apocalipse, como seria essa carta? Você faz parte dessa igreja. Como seria essa carta? Tenho contra ti o quê? Feche os teus olhos. Senhor, nós somos a tua igreja, a igreja pela qual Cristo morreu. Nós fazemos parte daquilo que o Senhor está construindo. Ah, Jesus, nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós como igreja. Os nossos ouvidos, os nossos sentidos, como foi ministrado aqui no último domingo. Todos os nossos sentidos, eles estão subjugados ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor faça em nós tudo o que o Senhor tem para fazer. Tudo o que o Senhor tem para fazer. O Senhor tem dito que está chegando um tempo de nós vivermos uma nova fase. O Senhor havia me entregado uma palavra profética e eu não ia entregar, mas o Senhor falou assim: você disse que eu podia confiar em você. Eu não ia entregar, irmãos.
Deus me deu uma palavra profética e eu custei a entender. Deuteronômio 17, 14 diz assim: vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor Deus lhes dá. O Senhor disse assim: está vindo sobre vocês uma liberação do céu, como igreja. O Senhor estava dizendo que está vindo sobre nós uma liberação. Nós estamos prestes a conquistar algo. Irmãos, eu não vou dizer que é o prédio da igreja. Eu não sei, eu não posso pôr a minha alma naquilo que eu quero, porque é lógico que nós queremos. Mas Deus estava dizendo que nós estamos prestes a entrar em algo, numa terra que Ele está liberando para nós. Aí a Bíblia vai dizer: quando vocês conquistarem, se estabelecerem nessa terra e pensarem, devemos escolher um rei para governar como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, o seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos da lei, das leis e desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos teus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, destes mandamentos, e garantirá a eles, os seus descendentes, tenham longos reinados em Israel. O Senhor disse sim para mim, que nós estamos entrando num novo tempo. É um tempo de conquista, é um tempo de conquistar algo. Só que não multiplicar cavalos, o Senhor está dizendo para nós como igreja: não confiem na força humana, porque cavalo é símbolo de força, de poder militar. O Senhor está dizendo: não volte ao lugar de onde eu te tirei. Ele fala: não confia na tua força e não volta ao Egito. Não vá para um lugar onde eu já tinha te curado, eu já tinha resolvido, e você está voltando. O Senhor está dizendo: não volte, não volte. Ele diz assim: não multiplicar esposa. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Protejam o coração de vocês, sejam vigilantes, porque alianças erradas corrompem. Alianças erradas, elas nos levam à idolatria. Não acumular riquezas. Ele diz: nada substitui a presença de Deus. O Senhor está dizendo: nada substitui a minha presença. Não negociem a minha presença por bem material ou segurança material alguma. Quando ele fala de ouro e prata, ele está dizendo de autossuficiência. E essa é a parte mais poderosa, porque diz que deveriam escrever uma cópia da lei e lê-la todos os dias. Ou seja, nós precisamos ser governados pela palavra. Pela palavra. Meu irmão, não é a posição que a gente ocupa ou deseja ocupar, é a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uns dias atrás, já tem mais de mês, uma pessoa me mandou um WhatsApp, o pastor Tiago já falou: estou saindo da igreja. Tá bom, qual o motivo? Irmão, a gente sempre vai confrontar, sempre. É bíblico. Me dê a base bíblica. Por que você está saindo da igreja? Não, eu orei, jejuei. Espiritualizou a decisão. Orei, jejuei. Tá bom, e o que Deus te disse? Por enquanto ele não disse nada, então eu vou ficar na minha casa. Eu falei: não é de Deus. Desculpa, não é de Deus. Deus manda congregar, Ele não te manda ficar em casa. Não é de Deus. Não é bíblico. É bíblico. Deus não manda você sair de um lugar se Ele não tiver um propósito, tiver te apontado a outro lugar. Não vem de Deus, seguramente. Por isso que as pessoas às vezes mandam mensagem pra gente, né, e acham que a gente vai só acatar. Tudo bem, você quer ir, vai, a gente abençoa quem quiser ir, irmãos. Mas a gente vai perguntar qual é a base bíblica disso, porque nós somos guiados pela palavra. Pela palavra. É a palavra que nos norteia. Sabe qual é o resultado de quem é governado pela palavra? Temor ao Senhor, obediência, humildade e estabilidade. E por que é que Deus liberou essa palavra profética para mim e para você hoje? Porque eu falei: Deus, foi difícil, irmãos, para eu entender essa palavra. Aí Deus falou assim, por causa do versículo 20: isso vai impedir vocês de se tornarem orgulhosos, porque eu estou colocando vocês num novo tempo.
Isso impede vocês de se tornarem orgulhosos, de agirem como se vocês estivessem acima de algum irmão. Isso evitará também que ele se desvie, por menos que seja, desses mandamentos. Ou seja, você guarda a palavra para não pecar. E garantirá que ele e os seus descendentes, porque sim, tudo que eu faço alcança a minha família. As consequências sejam boas ou ruins. Amém, queridos? O maior risco de uma pessoa influente no reino é o orgulho espiritual. E Deus luta contra isso. Deus não quer pessoas fortes, Deus quer pessoas que dependam dEle, que ouçam a sua voz e obedeçam. Amém? Amém. Eu quero dizer, pastora Flávia, fica aqui. Quero dizer para vocês que o Senhor, Ele tem um bom futuro para você. Fala para quem está do seu lado, Deus tem um bom futuro para você. Uma mensagem antes da pastora Flávia pregar, não sei se vocês lembram que eu falei sobre nós estarmos sensíveis a Deus. Lembra que a gente orou pelos nossos olhos, pelo nosso ouvido, que nós oramos por tantas coisas ali, né? Que nós estávamos falando pela boca, enfim. É para que nós não sejamos roubados em nada. O diabo, ele vai tentar te roubar no melhor momento da sua vida, mas não deixa. E toda vez que o diabo tentar te roubar, minha Bíblia, eu coloquei aqui no... Não, você está com a Bíblia aí não, né? Minha Bíblia está aqui. Toda vez que você... Pastor, como que eu vou saber que o diabo vai tentar me roubar? É isso aqui, ó. Não é o que eu acho. Não é o que você acha. É isso aqui. E se em algum momento... É que a luz está bem na frente do pastor Rubens, então toda hora a gente está vendo o pastor Rubens aqui. Mas se em algum momento o pastor Rubens olhar para mim e falar assim, pastor, está errado, e eu também falo para ele, está errado, quem vai ser o nosso juiz, pastor? É a Bíblia, não tem como. Nosso juiz é a palavra de Deus. Então eu quero dizer que na palavra de Deus, essa palavra diz assim, que nós temos um bom futuro. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, e eu quero pedir para você levantar as mãos, por favor, levante suas mãos. Eu sei que o horário já passou, eu estou aqui aflito do lado, mas eu sei que Deus, Ele tem uma palavra para liberar, e essa palavra foi liberada nessa manhã. Eu não sei se as crianças já terminaram lá, as crianças? Pede para liberar para elas irem, porque eu quero orar por toda a igreja, por favor. Mas você que está aí, levante suas mãos. Nós vamos declarar, vem Senhor, e reina hoje aqui. Levante suas mãos e peça, vem Senhor, vem Senhor. Vem Senhor, vem Senhor, Vem Senhor, e reina hoje aqui. Peça, igreja, ao Senhor. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina. Vamos dizer, só igreja, para louvor de tua glória, para louvor de tua só igreja glória. Vem só igreja, Senhor, tua história. Declare, escrever através da nossa vida. Teu querer, desejamos, cumpra em nós os teus. Então peça, vem Senhor, e reina hoje. Aponta agora os seus braços em direção à sua casa. Aponta agora. Nós vamos cantar de novo esse coro, para louvor da tua glória, Senhor. Vem Senhor. E à medida que você tocar, que você cantar, nós vamos apontar as nossas mãos para as nossas casas, porque a nossa casa também faz parte desta igreja, faz parte da família do Senhor. Vamos dizer, pra louvor, só igreja, de tua glória, vem Senhor, tua história, escrever
através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje. Agora sim, todos vamos dizer para louvor de tua glória. Vem, Senhor, receber através da nossa vida. Teu querer desejamos, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. E todos estão com seus filhos aí? As crianças já entraram. Eu quero orar por vocês. Eles estão entrando. Pode ir com o pai e a mãe de vocês. Isso, acho que já entraram já, né? Todos estão? Tem algum pai sem filho aí? Levanta a mão e fala misericórdia. Eles estão aí, irmãos, fica tranquilo. Eu vi uns lá na praça, brincadeira. Não estão não. Mas agora nós vamos pegar todos uns nas mãos dos outros, amém? Vamos todos pegar uns nas mãos dos outros, amém? Vamos fechar os corredores agora, as crianças também. Aleluia! Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, somos uma família. Amém? Amém? Glória a Deus. E não importa se você está nos visitando hoje, que Deus abençoe sua vida, mas eu quero dizer que nós somos uma família. E eu queria que você fechasse os olhos. Senhor, eu quero abençoar cada um que está aqui. Senhor, eu quero te agradecer pela semear e colher. Eu quero te agradecer por cada pastor, por cada líder, por cada membro de grupos, equipe a serviço do Rei, cozinha, intercessão, louvor, mídia, Senhor, os kids, tantos ministérios, tantas áreas na igreja, recepção. Pai, se há alguma aqui que eu esqueci, o Senhor sabe, Pai. E eu quero declarar que somos uma igreja vitoriosa, que somos famílias vitoriosas. Pai, eu quero diante desta igreja dizer que a bênção do Senhor está sobre cada um de nós, ó Pai. Eu quero orar pelos que estão nos assistindo na televisão, dizendo, Senhor, que eles são abençoados, que eles também são frutíferos, que eles também são férteis, prósperos. Nós abençoamos, ó Pai, os que entraram neste lugar, nós abençoamos os que saíram deste lugar, nós abençoamos, ó Pai, os que virão aqui neste lugar, abençoamos aqueles que um dia também sairão deste lugar. Nós abençoamos, ó Pai, cada um desses irmãos que estão aqui. E agora eu quero que você levante as suas mãos. Com quem está do seu lado, levante as suas mãos. A Bíblia diz, e esse é o nosso tema, se colocar aqui, põe a arte para mim, por favor, do posicionamento. Fica com a sua mão levantada. Salmos 92:13. Podem colocar Salmos 92:13 rapidinho. Salmos 92:13 diz assim: pois os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. Você está plantado na casa do Senhor. Vamos dizer nós todos juntos esse versículo: 1, 2, 3. Pois os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos pátios do nosso Deus. Levante suas mãos. Nós estamos entrando no 4º mês deste ano. E eu quero dizer que chegou o tempo de você florescer. Seus filhos florescerão. Seus filhos crescerão. Você está plantado e você vai crescer.
Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, não apenas uma prosperidade, mas uma riqueza do alto, aonde você vai ser suprido em tudo. Nós abençoamos as tuas mãos, nós abençoamos os teus pés, porque você está plantado num bom lugar, você está plantado numa boa casa, você está plantado num lugar que é imperfeito, mas busca a imagem daquele que é perfeito. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, e nós declaramos como pastores deste lugar: você é abençoado, guardado, protegido e fortalecido pela presença do Eterno que habita neste lugar. Nós te abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e dizemos que deste 4º mês em diante, algo sobrenatural do Senhor marcará a tua vida com a glória dele para todo sempre, no nome de Jesus, amém? Você pode dar um abraço bem forte naquele que está do seu lado. Primeiro abraço. Dá um abraço bem forte. Deixa eu abraçar minha família aqui. Obrigado, Jesus. Amém? Agora sim, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá mais uma vez um abraço em outra pessoa e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe.